Largar tem amor. Bom, muito bem, olá, Gil aqui. 10º artigo sobre se uma letra tem vários sentidos na escritura sagrada. Utrum sacra scriptura sub una litera é letra, literatura, grama, gramática. Utrum sacra scriptura sub una litera non habeat plures sensus, qui sunt historicus vel literalis, alegóricos, tropológicos, sive moralis et anagógicos. Se na Sagrada Escritura uma mesma letra tem vários sentidos, o histórico ou literal, o alegórico, a definição de alegoria. Vou parar para fazer trivia um pouco. Na filosofia, é o modo de interpretação aplicado por pensadores gregos aos textos homéricos por meio do qual se pretendia descobrir ideias ou concepções filosóficas embutidas figurativamente nas narrativas mitológicas. O tropológico refere-se ao que está relacionado à tropologia, que é a ciência que estuda as figuras de linguagem. Pode ter duas camadas de figuração, a depender da bagagem do leitor ou escritor. Isso, em teoria da comunicação, é chamado repertório do receptor. Tropológico ou moral e o anagógico. Anagógico é o arroubamento místico, é o enlevamento místico, arrebatamento, o êxtase místico. Já foi dito isso, né? Mas no catolicismo os ritos de passagem são exotéricos e não esotéricos. Eles não dependem de um sacerdote, né, que te inicie. Na medida que a vida vai acontecendo, a gente percebe as paradas e, né, a morte de um ente querido, uma pessoa importante, por exemplo, é um rito de passagem. Mas vai se dizer um arroubamento místico, né, na medida em que isso lhe trouxer um aprendizado. Com certeza. Esse momento que a gente sempre aprende, então a gente já diz, né, que é um rito de passagem. Então, antes de ler a resposta do São Tomás, eu vou trazer um pouquinho do Trivium. Literatura, grama, gramática. A lógica é a arte de pensar. Gramática, a arte de inventar e combinar símbolos. E a retórica, a arte de comunicar. Então, me parece que uma letra faça diferença, sinceramente. Né? Eu anotei aqui só para a gente vislumbrar um pouco a questão. Tomara que dê para ver, porque tem que escrever ao contrário. Em grego, esse é o ômega, esse é o ômicron. A diferença é a quantidade de letra. O ômega vai ser pronunciado O, o ômicron O. No alfabeto latino, não, aqui ainda no grego. Isso é um alfa normal e isso não é uma marca de acentuação, é a quantidade de letra. O alfa longo é marcado dessa forma, o A não tem duas formas para o A. Esse é o longo, A, e esse é o breve, A. No alfabeto latino, a gente vai ter o alfa, que é o A normal, e o alfa longo, com essa mesma marcação em cima. Note, em português, isso aqui são dígrafos. CH e C como em exceção, alheio, asseado, arrasar.
são dígrafos. O an pode ser descrito foneticamente como um dígrafo ou com um A com essa acentuação aqui em cima, certo? Então, a forma como algumas palavras em português eram escritas e passaram a ser escritas, com certeza, eu acho que influenciam nessas coisas. Trivium primeiro, depois eu vou ler um pouquinho da retórica de um livro que eu tirei lá da Biblioteca Nacional, não sei qual era o ano. Lógica, gramática e retórica. Lógica, arte de pensar. Gramática, arte de inventar e combinar símbolos. Lembrando que, por exemplo, né, uma banana, né? Você dá uma banana para alguém, tipo, isso é um símbolo. Negar, afirmar, são símbolos gestuais, mas ainda sem símbolos. O quadrivium são as artes da quantidade pertinentes à matéria. É como aquilo se propaga de fato na matéria. A aritmética é a teoria do número, a música é uma aplicação da teoria do número. Aritmética, teoria do número, música, aplicação da teoria do número. Quantidade contínua ou extensão. Quantidade descontínua ou número vai ser a aritmética e a música. Quantidade contínua ou extensão vai ser a geometria, que é a teoria do espaço, e a astronomia, a aplicação da teoria do espaço. Os astrólogos e os astrônomos não eram diferenciados nesse momento. Na gramática grega de Dionísio de Trácio, por volta de 1606, o mais antigo livro de gramática existente e a base para os textos gramaticais durante pelo menos 13 séculos, a gramática é definida de uma maneira tão abrangente que inclui versificação, retórica e crítica literária. A poética é a arte que instrui sobre poesia. Então, Dionísio de Trácio, em 166 a.C., Dionísio de Trácio vai definir a gramática assim. A gramática é um conhecimento experimental dos modos de escrever nas formas geralmente correntes entre poetas e prosadores de uma língua. Conhecimento experimental dos modos de escrever. Aqui vai se dizer, no outro livro, as qualidades de um orador. O orador deve ter grande elevação de espírito, juízo delicado, profundo discernimento, extensão de memória, imaginação viva, compreensão fácil e uma voz clara e distinta. Divisão da eloquência. Vou ler isso com calma. São os 3 fundamentos dos 3 gêneros: o justo, o útil e o belo. Voltar para a definição do Dionísio de Trácia. A gramática é um conhecimento experimental dos modos de escrever nas formas geralmente correntes entre poetas e prosadores de uma língua. Está dividida entre 6 partes. Leitura instruída com a devida atenção à prosódia ou à versificação, e uma letra vai fazer muita diferença na versificação, não é a escritura sagrada, é a definição de retórica. Leitura instruída com está dividida em 6 partes. 1. Leitura instruída com a devida atenção à prosódia ou versificação. 2. Exposição de acordo com figuras poéticas. 3. Retórica, né? O 2 está entre chaves. 3. Apresentação das peculiaridades dialéticas e de alusões. 4. Revelação das etimologias. Etimologia é a origem de uma parada, podendo ser. Isso vai aparecer na Suma em outro momento. O cara, em vez de falar não sei o que, ela vai falar etiológico. A etiologia é o estudo das causas ou origem de fenômenos, podendo se referir a aspectos físicos, biológicos ou psicológicos. O termo tem origem no grego, onde aithia significa causa e logos significa estudo. Na medicina, a etiologia é utilizada para identificar a causa de doenças e tal e tal. Portanto, a etiologia é fundamental para entender múltiplos fatores
é o estudo das causas e das origens. Leitura instruída, com devida atenção à versificação, exposição de acordo com as figuras poéticas, retórica, apresentação das peculiaridades dialéticas e de alusões, revelação das etimologias, que não são etimologias, Jeová. Etimologia é a origem da própria palavra, né? Então uma letra vai fazer muita diferença, porque se aquilo vem do grego ou do latim, se é suspension com T ou com S, vai fazer diferença no final das contas. 5. Relato cuidadoso das analogias. Relato cuidadoso das analogias. 6. Crítica das obras poéticas, que é a parte mais nobre da arte gramática. Uma vez que a comunicação envolve o exercício simultâneo da lógica da gramática e da retórica, estas artes são as artes fundamentais da educação: ensinar e ser ensinado. Consequentemente, devem ser praticadas simultaneamente pelo professor e pelo aluno. O aluno deve cooperar com o professor, deve ser ativo e não passivo. O professor pode estar presente direta ou indiretamente. Quando alguém estuda através de um livro, o autor é um professor presente indiretamente. A comunicação, de acordo com a etimologia da palavra, resulta em algo que é possuído em comum. É uma unicidade compartilhada, uma vez que as palavras têm significado por convenção e não por natureza própria. A comunicação tem lugar somente quando duas mentes realmente se encontram. Se o leitor ou o ouvinte recebe as mesmas ideias que o escritor ou emissor desejava transmitir, ele as entende, ainda que possa discordar. Se não recebe ideia alguma, nada entende. Se recebe ideias diferentes, se entende mal. Os mesmos princípios da lógica, da gramática e da retórica guiam o escritor, o leitor, o emissor e o ouvinte. A gramática, a lógica trata da coisa tal como ela é conhecida, a gramática da coisa tal como ela é simbolizada, a retórica trata da coisa tal como ela é comunicada. Esse livro de retórica que eu achei, olha, é fantástico. A gente sempre tem um pouquinho de medo de estudar retórica, né? Com medo de que a informação seja passada em excesso, de forma que eu achei realmente muito seguro a forma com que o rapaz faz isso. Não tem um ano, mas eu vou fazer aqui a apresentação do rapaz, peraí. Não tem um ano aqui. É Dr. José Maria Velho da Silva, Cavaleiro da Ordem de Cristo e da Imperial Ordem da Rosa, professor de retórica, poética, literatura nacional, do Instituto do Imperial Colégio de Pedro II, sócio da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, sócio correspondente da Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa e da secção da Sociedade de Geografia com PH, da mesma cidade do Brasil, etc. Uso da mocidade brasileira. Vou ler aqui do meu maravilhoso resumo. Lição 1. Eloquência é o poder da inteligência dominando o ânimo alheio pelo esplendor e virtude da palavra, ou faculdade de exprimir os pensamentos de modo mais adequado a convencer, persuadir e deleitar. São os fins da eloquência: convencer, persuadir e deleitar. Este dom natural que se manifesta independente de regras e preceitos procura dominar o ânimo alheio por 3 meios: instrução para convencer, moção ou impulso para persuadir e pelo agrado para deleitar. Meios da eloquência: pensamentos e palavras. Então, a ideia é corrida, mas as palavras também fazem diferença na eloquência. Meios particulares da eloquência: instrução, moção, recreio.
Relações da eloquência com a poesia. São comuns ao orador e ao poeta a imaginação, a linguagem das paixões, os tropos, as figuras e outras belezas da elocução. O bom senso, porém, é o fundo da eloquência. O bom senso, porém, é o fundo da eloquência dominando os arrojos da imaginação. Na poesia, a imaginação é a primeira faculdade. O bom senso vem em seguida contrabalancear-lhe os ímpetos. O belo ideal é a sua meta. O ritmo é a forma literária da poesia. Divisão da eloquência, os três fundamentos e os três gêneros. Os três fundamentos são o justo, o útil, o belo. Os três gêneros são gênero judiciário, gênero deliberativo, gênero demonstrativo. Gênero judiciário ou forense funda-se na ideia do justo e nos princípios do intento, do inteiro, sei lá. E o princípio deliberativo constitucional ou das assembleias populares tem... Nada disso é objeto da poesia, e sim da retórica. Segundo Dionísio, a retórica está dentro da gramática. Segundo o próprio Trivium, a gramática é a arte de... A retórica trata a coisa tal como ela é simbolizada, a retórica tal como ela é comunicada. Gramática, arte de inventar e combinar símbolos. Me parece que inventar seja objeto da retórica, porque isso não é tão simples assim de ser estudado a rigor. Eu tinha que fazer um apanhado lá Aristóteles, mas realmente não é o caso. Para isso tem o organo. E a retórica, a arte de comunicar. Então, a eloquência vai ter esses três fundamentos. Tem, sim, uma parte da retórica que vai ser comum com a poesia, mas essas são a divisão da eloquência. E o terceiro é o gênero demonstrativo, é inspirado pela ideia do belo, tem por fim a exposição de verdade, isso sim interessa a doutrina sagrada, a sacra doutrina. O gênero demonstrativo é inspirado pela ideia do belo, tem por fim a exposição da verdade nobre e patética. O pathos é o apelo às emoções, persuadindo a virtudes, não persuadindo virtudes, persuadindo a virtudes por imagens vivas e naturais, pelo elogio das grandes e boas ações. Pertencem a esse gênero os sermões paneíricos, orações fúnebres, discursos acadêmicos e todos os discursos chamados epidícticos. Ainda que calcada na realidade, essa definição não é precisamente rigorosa. Estes três gêneros tocam-se e confundem-se muitas vezes. O justo, o belo e o útil não são outra coisa que não três formas de manifestação da verdade. Então, são três as partes que dividem a retórica, isso pode ou não estar na gramática. São três regras gerais: compreender clara e distintamente o que se quer dizer, né? Por isso eu acho que elas se separam, sim. Acho que isso é mais objeto da retórica do que da gramática, mas sendo o aluno ativo, na gramática isso vai ser observado nos próprios símbolos utilizados, né? Nas próprias palavras, e na retórica de forma mais extensa, né? Os pensamentos e as palavras. 2. Dispor as ideias na ordem mais própria a preencher o fim a que se propõe. E 3. Adaptar a seu assunto o tom e o estilo que melhor lhe convém. Retornando ao Trivium, não obstante o conhecimento formal da gramática, da retórica e da lógica,
é também valioso, a lógica é mais explícita, né? Também valioso, pois nos permite saber por que certos raciocínios e expressão estão corretos ou são eficazes, né? No caso do protestante que preza pela intuição, levando em conta a experiência que já se tem por observação, como diz o Dionísio, né, no início da definição dele de gramática, que vai dizer que isso é um conhecimento experimental, né, dos modos de escrever nas formas geralmente correntes entre pensadores, poetas e prosadores. Pois nos permite saber por que certos raciocínios e expressão estão corretos ou são eficazes, enquanto o outro é exatamente o oposto. Ademais, esse conhecimento explícito nos permite explicar as regras, a fala, a escrita, a audição e a leitura. Vem então 5 conceitos para a gente pensar na formação do conceito no intelecto. O ente fantasma, símbolo linguagem. Ente é o ser do todo individual, ou é a essência, que é comum aos indivíduos de uma espécie ou gênero. Fantasma é uma imagem mental. É a abstração do particular feita pelo um ser humano, combinando os sentidos externos e internos. O fantasma é uma imagem mental de um objeto fora da mente, sua referência extensional, a partir do qual o intelecto abstrai o conceito na mente, a referência intencional. Um símbolo é um signo sensível, arbitrário, que tem um significado imposto a ele por convenção. Um conceito não é arbitrário, né? Árvore não é um conceito arbitrário. A linguagem tem uma dimensão lógica e uma psicológica, matéria e forma constituem todo um composto. Então, há de se pensar sobre isso tudo, né, antes de fazer qualquer inferência sobre se pensar, né, se uma letra faz diferença na vida. Voltando aqui ao artigo 10, parece que na Sagrada Escritura uma mesma letra não tem vários sentidos, histórico ou literal, alegórico, tropológico ou moral e o anagógico. 1. Pois a multiplicidade dos sentidos num escrito gera a confusão e o engano e obsta a segurança da arguição, donde não resulta nenhuma argumentação da multiplicidade de proposições, causa esta antes de sofismas. Sofismas era o pessoal da filosofia que não tinha resposta para nada, eles ficavam só fazendo um monte de pergunta até que a pessoa não tivesse condições de responder aquilo e tivesse que abandonar o dispositivo. Eles só queriam vencer os dispositivos. Ora, a escritura sagrada deve ser eficaz para mostrar a verdade, sem nenhuma falácia. Logo, nela não deve haver, numa mesma letra, vários sentidos. Objeção a essa, a multiplicidade de tais sentidos não gera o equívoco nem nenhuma outra espécie de multiplicidade, pois, como já se disse, esses sentidos se multiplicam, não por ter uma palavra muitas significações, mas porque as coisas significadas pelas palavras podem ser sinais de outras coisas, donde o não haver nenhuma confusão na Sagrada Escritura, por se fundarem todos os sentidos em um, o literal com o qual somente se pode argumentar, e não com o sentido alegórico, como diz Agostinho. Mas, nem por isso, nada se perde na Escritura Sagrada, pois não há nada de necessário à fé contido no sentido espiritual, que ela não explique manifestamente alhures no sentido literal. Dois. Demais, diz Agostinho. A escritura, chamada Antigo Testamento, transmite-se quadriformemente pela história, etiologia, analogia e alegoria. A alegoria
método de interpretação aplicado por pensadores gregos aos textos homéricos, por meio do qual se pretendia descobrir ideias ou concepções filosóficas embutidas figurativamente nas narrativas mitológicas. A analogia vai ser sempre referindo-se a textos de conhecimento dito superior. Quadriforme: história, etiologia, analogia e alegoria. Ora, essas 4 formas são completamente diferentes das 4 formas supraenumeradas. Logo, não é admissível que a mesma letra da escritura sagrada se exponha nos 4 sentidos preditos. 3. Demais, além dos sentidos preditos, há o parabólico, o sentido da parábola. É difícil falar em talentos, né? Ou de vinhas, vinhedos, sem se referir às parábolas. Mas, em contrário, Gregório. A Sagrada Escritura, pelo mesmo modo da sua locução, transcende todas as ciências, pois com a mesma expressão assim narra o feito como expõe o mistério. Solução de São Tomás. O autor da Sagrada Escritura é Deus, em cujo poder está dar significação não só às palavras. A gente não tem como controlar a bagagem, né? O repertório do receptor. Então, às vezes uma palavra tem origem numa vernácula e o leitor reconhece isso, às vezes é uma questão de idade mesmo. E de conhecer a literatura clássica, onde muitos bebem das alegorias e das figuras de linguagem já utilizadas. Seja na prosódia ou na poética. O autor da Sagrada Escritura é Deus, em cujo poder está dar significação não só às palavras, o que também o homem pode fazer, mas ainda às próprias coisas. Por isso, além do que se dá com todas as ciências nas quais as palavras têm significação, esta ciência tem de próprio que as coisas mesmas significadas pelas palavras, por sua vez, também significam. Ora, a primeira significação pela qual as palavras exprimem as coisas é a do primeiro sentido, que é o histórico ou literal. E a significação pela qual as coisas expressas pelas palavras têm ainda outras significações chama-se sentido espiritual, que se funda no literal e o supõe. Mas este sentido espiritual tem 3 subdivisões, pois, como diz o apóstolo, Hebreus 7,19, a lei antiga é figura da nova, e esta, por sua vez, como diz Dionísio, é o da glória futura. É comum na oração protestante, depois de rezar o Pai Nosso, fala: pois é teu o reino, o poder, a honra e a glória. E aí eu li na Bíblia que não existe honra, vai se falar o poder e a glória, mas não se fala honra. Não achei isso na Escritura Sagrada, mesmo sendo a Bíblia protestante. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, e me parece que isso é melhor traduzido na Bíblia protestante. Pois, como diz o apóstolo, Hebreus 7,19, a lei antiga é figura da nova, e esta, por sua vez, como diz Dionísio, é da glória futura. E demais, na lei nova, as coisas feitas pelo chefe são sinais das que nós devemos fazer. Ora, quando as coisas da lei antiga significam as da nova, o sentido é alegórico. Quando as realizadas em Cristo, e nesse sentido tem muita diferença entre os católicos e protestantes, não os enumerarei, mas vai se seguir o Cristo tal como os católicos o entendem. Né? Enumeramos heresias.
É o que fazemos. Quando as realizadas em Cristo, ou nos que o que significam, são sinais das que devemos fazer. São Tomás de Aquino é um filósofo. São sinais das que devemos fazer. O sentido é moral. E quando significam as coisas da glória eterna, o sentido é anagógico. Mas como o sentido literal é o que o autor tem em vista, o autor da Sagrada Escritura é Deus. O filósofo vai tentar se ater, né, ao sentido literal ao histórico. Vai preservar o sentido literal ao histórico, mas a interpretação, como isso tem um fim prático, né? Como já é mencionado no outro artigo, é amoroso, né? O que ele está colocando aqui. Calma aí. Mas, como o sentido literal é o que o autor tem em vista, e o autor da Sagrada Escritura é Deus, cuja inteligência tudo compreende simultaneamente, não há inconveniente, como diz Agostinho, se, mesmo no sentido literal, uma expressão da Sagrada Escritura tem vários sentidos. Resposta à segunda objeção. A história, a etiologia, a analogia pertencem a um mesmo sentido literal. Pois, como expôs o próprio Agostinho, a história propõe algo pura e simplesmente. A etiologia assinala a causa de uma expressão, como quando o Senhor assinalou a causa porque Moisés deu licença de repudiar as mulheres, isto é, pela dureza do coração dos hebreus. A analogia mostra que a verdade de um passo da Escritura não repugna a de outro. Ora, dentre as 4 divisões propostas, só a alegoria abrange os 3 sentidos espirituais. E assim, Hugo de São Vítor compreende no sentido alegórico também o anagógico, admitindo somente 3 sentidos: histórico, alegórico e o tropológico. Resposta à terceira. O sentido parabólico se contém no literal, pois as palavras têm uma significação própria e outra figurada, e nem é o sentido literal a figura, mas o figurado. Pois quando a Escritura se refere ao braço de Deus, o sentido literal não é que em Deus há esse membro corpóreo, mas o que é por tal membro significado, isto é, a virtude operativa. Por onde se vê que nunca pode haver falsidade no sentido literal da Escritura Sagrada.